Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 3781 de 2019, que dispõe sobre o fim da obrigatoriedade de fazer aulas práticas na autoescola no processo de habilitação da carteira de motorista. O projeto de lei é de autoria do deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, e tem por objetivo desburocratizar o processo, reduzir custos da primeira habilitação, que hoje gira em torno de R$3.000. A medida também visa garantir ao candidato o direito de escolher entre realizar a aprendizagem teórica e prática de forma autônoma ou diretamente pelo Centro de Formação de Condutores, CFC. Segundo o texto do projeto de lei, assim que o cidadão for aprovado na prova teórica de legislação e nos exames médico e psicotécnico, ele receberá uma licença de aprendizagem de condução. A partir daí, ele poderá exercer a direção visando a prova prática, acompanhado de uma pessoa habilitada há no mínimo 3 anos em seu próprio carro ou de terceiro, na categoria para a qual ministra a instrução. Para analisar essa polêmica medida, a reportagem da TV Costa Doce foi conversar com o diretor de um centro de formação de condutores. A gente fica ciente, claro, né, de todos os trâmites que ocorrem, né, mas como a gente responde ao Detran do Rio Grande do Sul, a gente tem que esperar uma posição definitiva deles, né. Então, até eles nos informarem, o nosso serviço continua o mesmo, né. A respeito de não ter a obrigatoriedade e qualquer pessoa poder administrar a aula para uma pessoa tentar se formar para motorista, a gente acredita que isso pode elevar ainda mais os números de acidentes, porque a gente conta com profissionais treinados, a gente faz treinamentos, não vou dizer periódicos, mas tem treinamentos seguidos que o Detran próprio nos fornece, tanto para diretores quanto para instrutores, para justamente formar cada vez os melhores os motoristas e tornar o trânsito um local mais seguro, né? Então, acaba sendo um custo, mas se a gente botar realmente na ponta do lápis o que vale a vida da pessoa no trânsito, o que a gente vê de tragédias todo final de semana, todo feriado prolongado que a gente acaba vendo de notícia, né? Então, acredito que se for para ser mais seguro, do jeito mais seguro, acredito que seja o jeito melhor para fazer, né? Então, hoje, qual é o custo para tirar uma CNH, a primeira CNH? Hoje em dia, primeira habilitação para carro, né, até dia 31 de janeiro, que quando tem o reajuste por parte do Detran, ele está um valor total de R$ 2.302. E esse valor as pessoas podem parcelar? Pode fazer parcelamento do valor total, pode dar uma entrada. No cartão de crédito, em até 12 vezes a gente trabalha com a financeira do Detran, né? Tu acredita que, caso seja realmente aprovada essa lei, que agora já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pode ocorrer então um agravamento na questão do trânsito em relação aos acidentes e na qualificação, e a queda na qualificação dos condutores? Eu acredito que sim, porque a gente escuta, né? A gente está sempre antenado, hoje em dia com as redes sociais, a gente vê muitos comentários dizendo: na minha época, há 30 anos atrás, quando eu aprendi a dirigir, eu ia num local que não tinha movimento. Mas hoje em dia, como é tanta população, é difícil tu achar um local seguro para fazer o treinamento, né? Uhum. E a gente percebe, a gente que anda no trânsito dia a dia, a gente percebe o quão precário é a situação do trânsito, e não só em relação aos motoristas, em relação às vias. Exatamente, em relação são vários fatores então que influenciam. Sinalização são vários fatores que influenciam então vamos dizer assim, para beneficiar o acidente. Então é a sinalização, é a estrada, é o motorista que não é preparado. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa veio aqui, fez a habilitação, a pessoa vai sair preparada. Claro que não. Porque tem gente aí com 10, 15, 20 anos de CNH que a pessoa às vezes não se sente preparada para dirigir. Mas a gente tenta formar não pessoas para passarem na prova. Que muita gente comenta, a autoescola só faz ali para a pessoa passar na prova. Sim. Né? A nossa autoescola, e acredito que todas as autoescolas, né, mas eu falo pela vivência que eu tenho, a gente forma as pessoas para o trânsito. Né? Cidadão no trânsito. O cidadão no trânsito. Desde o momento que a pessoa vem aqui fazer os exames, que são os exames iniciais, pelas aulas teóricas, a obrigatoriedade do simulador, que hoje em dia no Rio Grande do Sul é o estado que é obrigatório, eu percebo e acompanho o processo passo a passo, dou aula tanto teórica quanto simulador, quanto prática também, dei aula há muito tempo também, então eu acompanho isso e vejo que a gente procura fazer isso, formar a pessoa para o trânsito, não a pessoa passar na prova. Claro, é muito legal o índice de aprovação ser elevado, perfeito, claro. Se passasse 100% das pessoas, a gente ficaria faceiro. Mas se a pessoa não está preparada realmente, então acredito que a pessoa tem que se preparar. E como é que a pessoa se prepara para uma situação?
procurando pessoas qualificadas, pessoas que têm a vivência do dia a dia, de como é que funciona, né? Então eu acredito que para a gente procurar isso, um trânsito seguro, cada vez mais a gente tem que se preparar, né? Certo. E olha só, esse projeto de lei, ele prevê também que a pessoa pode continuar procurando o centro de formação de condutor. Ela pode optar ou por formação particular ou pela formação no CFC. Mas eu te pergunto o seguinte, os defensores dessa medida, eles argumentam que, por exemplo, eu tenho alguns números aqui para te apresentar, que ocorreram com relação aos acidentes, olha só, no ano de 2018, em dados de 2018, que a maioria dos acidentes envolveu condutores na faixa dos 25 aos 29 anos e a segunda faixa onde ocorreu mais acidentes dos 21 aos 24 anos. Então eles argumentam, poxa, mas são os mais novos que participaram de autoescola que estão se tentando mais. É claro que a gente sabe que o trânsito antigamente, quando o pessoal tirava a carteira sem a necessidade da autoescola, havia menos carros nas ruas do que hoje em dia. Hoje em dia, a facilidade de aquisição de um veículo tornou o trânsito caótico. São muitos carros para vias que não comportam tanto fluxo de veículos. Então, tu acha que esses dados aqui, eles mascaram essa realidade? Não, até acredito realmente, até pela, vamos dizer assim, pela imaturidade das pessoas, né? Da personalidade. Da personalidade, não da pessoa ter frequentado ou não, né? Sim. Tem pessoas que podem frequentar a autoescola e sair daqui o motorista mais defensivo possível. Sim. Né? Levar em regra, respeitar a velocidade. Agora, aquela pessoa que a gente treinou do mesmo jeito que a outra sair e desrespeitar a velocidade, não quer dizer que ela passou a autoescola ou não. Às vezes pode ser até um exemplo de casa. Sim, a gente vê crianças, questão de respeitar o sinal vermelho ou passar no sinal verde, né? Uhum. Eu tenho meus afilhados que às vezes a gente sai, eles, Dindo, tá o sinal vermelho, não pode passar. Chama a tua atenção. Ele chama a atenção, né? Então, importante tu falar isso. Às vezes o exemplo da pessoa às vezes vale mais do que o treinamento que ela teve. Então ela pode ter o melhor treinamento possível. Sim. Mas se o exemplo do dia a dia que ela tem, e eu não vou dizer desde o dia que ela faz 18 anos, mas desde quando ela vem lá de baixo, aquele treinamento, aquela, como é que eu posso dizer, aquele exemplo que ele vai ter desde quando ele começa a se entender por gente, aquilo vai formar a personalidade da pessoa. Então, diante disso, eu acho que seria importante já haver uma educação para o trânsito dentro das escolas, lá no fundamental, no ensino fundamental. Eu acho muito criar importante. Uma disciplina de educação para o trânsito, para evitar... Eu não digo só e não só como motorista, né? Eu acho que as pessoas teriam que ser formadas para participar do trânsito, porque não é só o motorista que participa do trânsito, né? Pedestre todo também, mundo né? Participa do trânsito. A gente vê muito aqui em Goiânia pedestre que não respeita a sinaleira de pedestre. Não respeita a sinaleira, não atravessa na faixa. Exato. Né? Então a gente tem que se policiar para isso. E como é que a gente vai começar a melhorar isso? Quando a gente começar a dar exemplos positivos, né? Não é a gente, eu vou respeitar hoje o Pardal ali na Castelo Branco porque eu sei que os azulzinhos estão ali porque eles me mandaram uma mensagem lá dizendo que eles estão ali. Não, eu tenho que respeitar a velocidade em todos os locais que eu tiver. Independente se vai ter fiscalização ou não. Mesma situação do cinto, do uso do celular, né? Então, se a pessoa der o exemplo, aquela pessoa que está contigo, que é menor de idade, que está recém começando a formação dela, ela vai começar a se conscientizar e dizer assim, como é importante eu fazer isso, e eu sei que isso vai gerar um trânsito mais seguro não só para mim, mas para todo mundo que participa comigo do trânsito, né? Porque a gente hoje em dia, a gente acredita que o carro da gente é uma extensão da nossa casa. E isso é errado. Não quer dizer que eu estou dentro do meu carro que eu posso fazer as minhas próprias regras, né? Eu tenho que cumprir as regras que foram feitas para todo mundo circular da maneira mais agradável e segura possível. Sim. Né? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que tornar o trânsito um local mais seguro, não só para mim, mas para todo mundo que circula junto, né? Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.